Olá, queridas irmãs, estimados irmãos e queridos amigos. Uma vez mais aqui estamos, mais uma semana, pela graça de Deus, para junto convosco e também com o Senhor particularmente, podermos rever mais uma vez as maravilhosas lições que chegam até nós no estudo da Palavra de Deus da Escola Sabatina. Saudamos todos vós, de uma forma muito particular. Vamos fazer referência a alguns queridos de vós que sempre nos escrevem, alguns são novos, outros já habitualmente estão connosco. Então saudamos de forma particular o Edu Oliveira, a Lourdes Santos, o André Gaspar, a Manuela Pires, também a Maria Teresa Guerreiro, uma querida nossa aqui em Portugal, aquele que se dá pelo nome de Trucker Dave, seja muito bem-vindo também, é sempre bom ouvir e ver e ler a sua palavra. O Cida Noronha, Neudes Fraga, a Filomena Xavier, também uma querida nossa, Nilzete Carvalho dos Santos, o Jorge Campos, também a querida Manuela Gonçalves, um beijinho para si também, querida irmã, e para o seu marido também, a Elizabeth Pinto, a Carla Gonçalves, a Roseli Aparecida Gomes, a Fátima Souza, a Hermínia Santos, também uma querida de Setúbal, aqui em Portugal, a Elisângela de Moraes, o Aureci Gomes, a Ana Paula Ribeiro e o nosso querido irmão David Silva, que também está sempre connosco, o Henrique Ferreira, a Regina Celi, o Moisés Carruagem e também Clay Souza de Ramos. Nós saudamos a todos vós, agradecemos sempre pela vossa palavra, com certeza que estamos atentos aos pedidos de oração, também vamos orando por vós, pela vossa família, pelos vossos queridos, e que bom é, mesmo na distância, uns dos outros, e até nem nos conhecendo pessoalmente, mas sendo da mesma família, que é a família de Deus, estamos aqui a interceder uns pelos outros. Então, marido, cá estamos uma vez mais, pela graça do Senhor, e se quiseres, por favor, então fazer uma prece, uma oração, para iniciarmos então mais um estudo. Nosso querido e amado Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio e pela bênção que Tu nos concedes uma vez mais de podermos, Senhor, refletir sobre a Tua Palavra. Ela verdadeiramente é o pão espiritual que Tu sempre deste ao Teu povo ao longo dos séculos e continua a ser este mesmo pão que nos alimenta das nossas mais profundas necessidades espirituais. Senhor, agradecemos-Te muito, Senhor, por estas histórias do passado terem ficado registadas para aviso nosso de quem os últimos séculos têm chegado, e obrigado porque através destas histórias, Senhor, nós podemos compreender em muito maior detalhe realmente este grande conflito no qual todos estamos envolvidos e do qual nada saberíamos se não fosse a Tua revelação. Senhor, pedimos que o Teu Espírito Santo venha iluminar a nossa mente e também a mente dos nossos queridos ouvintes, irmãos e amigos, e que todos juntos, Senhor, possamos crescer no conhecimento e na graça do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Abençoa-nos, pois, que esta lição seja realmente um verdadeiro banquete espiritual para cada um de nós, é o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, já estamos na lição 2, portanto no início deste trimestre, e achei muito interessante e muito bonito este título que é dado à lição 2 desta semana, Surpreendidos pela Graça. E realmente esta graça que vem da parte de Deus é qualquer coisa que nos maravilha e podemos até ficar surpresos, porque realmente é sempre um dom imerecido, é qualquer coisa que nós não temos legitimidade para receber e para ter. E quando estamos naquele momento em que realmente temos consciência que aquilo que nós merecíamos era a consequência dos nossos pecados, que seria exatamente a morte eterna, somos aí surpreendidos por um amor que nós não compreendemos. Um amor que se revela através da graça de Jesus, na pessoa de Jesus, que nos concede exatamente este dom para dar-nos uma oportunidade que nós não teríamos, não fora exatamente este amor e esta graça. O que é que tu achas, marido? Este dom que é a graça? Olha, Milo, embora não esteja na lição, só vou aqui abrir um bocadinho de parênteses para dizer, o apóstolo Paulo foi, de todos os autores da Escritura Sagrada, aquele que mais ênfase deu na graça de Cristo. E eu creio que não foi por acaso, porque a graça da qual ele falou e escreveu não era apenas um conhecimento teórico que ele tinha, era essencialmente algo que ele conhecia pela prática. Reparem, quando é que ele conheceu a graça pela primeira vez? Quando o Senhor se lhe revelou na viagem que ele ia para Damasco, não é? Na estrada de Damasco, como nós dizemos, e que vem relatado em Atos 9. Então, reparem, o que é que Paulo merecia naquela altura, da parte de Deus? Eu, às vezes, em tom humorístico, digo,
O mínimo que ele precisava era de um bom par de estalos, não é? Porque estava a perseguir cristãos e a pô-los na cadeia. Mas o Senhor revelou-lhe naquele momento a sua graça. E Paulo nunca mais vai esquecer-se disso para o resto da sua vida. Nunca, nunca, nunca mais. E por isso Paulo escreve passagens como esta, que eu gosto muito, de 1 Coríntios 15:10, onde o apóstolo diz o seguinte: mas pela graça de Deus sou o que sou. Isto é um poder tremendo, estas palavras. E a sua graça para comigo não foi vã. Quer dizer que, reparem bem, se Paulo disse aqui que a graça para com ele não foi vã, quer dizer que em alguns outros casos pode ser. Não é? Ou seja, o Senhor põe à nossa disposição a sua graça, mas nós não a queremos aceitar ou rejeitamos-la, não é? E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. E agora Paulo diz: todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo. Então isto é absolutamente extraordinário. Portanto, nós compreendermos o que é verdadeiramente a graça. E é bom que cada um de nós saiba e tenha plena consciência que aquilo que nós somos também, ou aquilo que nós somos de bom, não de mau, obviamente, aquilo que nós somos de bom, aquilo que nós podemos fazer de bem é única e exclusivamente um dom da graça de Deus. Nada mais do que isso. E, portanto, é com esta perspectiva em mente que nós iremos abordar esta lição, Milu. E é interessante porque este tema, ou seja, este conceito que é a graça, normalmente e inicialmente poderíamos pensar que é apenas uma revelação do Novo Testamento. Mas nós estamos aqui no Antigo Testamento, com histórias vividas exatamente antes de Jesus vir a esta terra, e aqui é revelado de uma forma tão extraordinária e marcante esta graça divina, não é? Portanto, que já estava disponível e que já era algo que realmente o Senhor estava disposto a dar ao seu povo e àqueles, inclusive, que não eram do seu povo, como vamos ver nesta lição. Portanto, um dom extraordinário que desde sempre e de toda a eternidade já estava pensada na mente divina, não é? Para ser uma bênção à vida do ser humano. Milu, por falar no Antigo Testamento, uma vez o professor Jacques Ducan, que eu aprecio muito, pelos seus estudos proféticos, passou por Colões, portanto um local onde fizemos o curso de Teologia, e ele leu um texto na versão bíblica francesa, que é a versão mais usada nos meios francófonos, que é a versão Louis Segond, e ele leu o texto do Salmo 119, 29. E este Salmo 119, 29, eu vou ler aqui o que diz aqui na versão que eu tenho, diz assim: desvia de mim o caminho de falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Sabem como é que este texto está traduzido na versão francesa? Diz assim: e accorde-moi la grâce de suivre ta loi, que traduzido é concede-me a graça de seguir a tua lei. Então, isto é Antigo Testamento. Isto é um autor bíblico do Antigo Testamento. E ele aqui está a suplicar ao Senhor que lhe conceda a graça para seguir a sua lei. Então, na mente de Davi, estava ou não estava claro o conceito de que nós só podemos seguir a lei de Deus quando nós recebemos a sua graça, a graça de Deus? Isto é tão claro. Isto deita completamente por terra o argumento, muitas vezes usado nos meios evangélicos, de que a salvação no Antigo Testamento era pela observância da lei. A salvação no Novo Testamento é pela graça. Nada poderia estar mais longe da verdade. A salvação sempre foi, quer no Novo Testamento, quer no Antigo Testamento, unicamente pela graça de Cristo. Nada mais do que isso. Exatamente. Nós vamos então retomar no livro de Josué. Esta semana é proposto que, portanto, estudemos o capítulo 2 do livro de Josué. E aqui, logo no versículo 1, começa por dizer que de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens, secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra e Jericó. E foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Antes de irmos a esta história, portanto, tão maravilhosa, que é a história realmente de Raabe e o que se passou com ela, o autor faz aqui alusão realmente a estes 2 momentos, aliás, até é aqui falada a segunda oportunidade, em que espias são enviados para exatamente ver e, portanto, perceber como é que eram as redondezas das terras que o Senhor havia dado a entender que seriam terras que eles iriam conquistar na sua graça e no seu poder. Queres fazer referência, por favor, Marida, a esses 2 momentos, está bem, em que os espias são enviados, uma história mais positiva, outra nem tanto assim, mas que realmente é a realidade destas histórias vividas a quando da existência de Josué, tanto numa como no outro momento.
Bom, o primeiro episódio, portanto, vem relatado em Números 13. Exato. E relata aquele momento em que Moisés envia 12 espias para espiar a terra, um espia por cada tribo, portanto, havia 12 tribos, portanto, 12 espias, um de cada tribo, e entre esses espias ia Josué, ok? Vai também ir um outro, Caleb, não é? Aliás, são os dois únicos que trazem um relatório positivo, não é? Os outros 10, é um relatório extremamente negativo, e nós sabemos o que é que aconteceu, portanto, aí ganhou, digamos, a maioria, portanto, eram 10 contra 2, portanto, a desvantagem era enorme, sem dúvida, não é? E o que é certo é que esses 10 conseguiram influenciar praticamente todo o povo, não é? E o povo reagiu muito negativamente, ao ponto de quererem apedrejar a Josué e Caleb, e o que é certo é que o Senhor se irou grandemente contra o povo, e com razão, porque o povo realmente... Reparem, porquê que se irou? Isto é importante que se diga, porque, reparem, queridos, nós podemos dizer com toda a certeza que, efetivamente, quer os dois espias, Josué e Caleb, quer os restantes 10, todos eles viram as dificuldades. Ou seja, o Josué e Caleb não estavam com os olhos tapados, vendados e ignorantes das dificuldades que estavam pela frente. Não estavam ignorantes. Agora, o que é que fez a diferença na mente e no coração desses dois homens? Apesar de eles conhecerem a realidade, eles disseram, ok, a realidade é esta, não é boa, é dura, é difícil. A terra é habitada por gigantes, a terra está altamente fortificada, nós não temos equipamento militar, pronto, estou aqui a compor um pouco, aliás, até já vimos numa lição, portanto, que os israelitas realmente, em termos humanos e militares, era uma nulidade completa. Então, era absolutamente factual que eles, portanto, estavam completamente despreparados do ponto de vista humano para enfrentar os cananeus. Não há a menor discussão sobre isso e eu creio que Josué e Caleb não fizeram qualquer discussão sobre isso. Onde é que estava o ponto positivo deles? É que, ok, apesar das dificuldades serem reais, nós temos um Deus que tem estado connosco e continua a estar connosco. Ele é o Senhor dos Exércitos, é o Deus Todo-Poderoso e se Ele estiver connosco não há nada nem ninguém que nos possa vencer. Este é o ponto positivo de fé. E quando os outros deram um relatório negativo e o povo os seguiu, o que é que eles demonstraram? Total falta de confiança em Deus. Amigos, hoje nada mudou. Nós olhamos para as dificuldades, nós podemos hoje contemplar, e acho que está ao alcance de todos, contemplar as dificuldades do mundo em que vivemos. O mundo está num caos autêntico, num caos, e a degradar-se de dia para dia. Alguém que ouse pôr isto em causa, bom, só se, enfim, estiver aliado da realidade. Mas, mesmo dentro do próprio povo de Deus, temos dificuldades. É um facto absolutamente incontestável. Agora, para onde é que deve estar virada a nossa mente? Não nas dificuldades em si, que, repito, são reais, mas no facto de que Deus está com o seu povo, ainda hoje, e que se Ele está connosco e nós estamos com Ele, pois bem, haja o que houver, nada nos impedirá de sermos vitoriosos. Esta é que é a grande verdade, amigos. E eu creio que a grande lição que nós temos e devemos retirar, portanto, desta história é esta. Nós temos que ter hoje realmente confiança em Deus. Obviamente que essa confiança em Deus não será forte se nós não mantivermos uma comunhão com Ele, se nós não conhecermos a Sua Palavra, se nós não tivermos na nossa mente estes relatos, esta forma como Deus lidou com o seu povo no passado, porque aí, eu digo, realmente a nossa fé não tem sustentáculo, não tem fundamento, e aí, claro, nós vamos patinar, nós vamos derrapar, nós vamos ficar desiludidos, etc. Então, este foi um ponto. O outro ponto, este ainda foi mais trágico, foi que precisamente já depois de terem passado os 40 anos no deserto, chegaram novamente a Sitim, e aí um golpe de mestre da parte do inimigo para com o povo de Deus foi absolutamente fatal. Balaão, que não tinha conseguido, digamos, amaldiçoar o povo anteriormente, agora, o que é que ele faz? Pega em mulheres moabitas, leva-as a visitar lá o povo de Deus. Os homens, a maior parte dos homens ficaram, portanto, certamente atraídos pela beleza feminina destas mulheres estrangeiras e cometeram adultério com elas, e depois do adultério físico seguiu-se o adultério espiritual.
E quando chegou o adultério espiritual, isso foi uma calamidade e morreram, portanto, como diz o relato em Números 25, portanto, creio que foram 23 mil, se não estou em erro, 23 mil homens ou 23 mil príncipes, portanto, do povo de Israel. Portanto, foi realmente algo muito terrível. E agora vai ser exatamente aqui deste mesmo local de Sitim, que quer dizer, portanto, o Vale das Acácias, que Josué vai enviar 2 homens para espiar a terra. Certamente que ao fazer isso, ele está como que a reproduzir aquilo que Moisés tinha feito no passado, quase 40 anos atrás, de ter enviado 12 homens. E agora alguns poderão perguntar-se, então e porquê que só 2 e não 12, como Moisés tinha feito? Porque o número 2 era significativo, porque dos 12 que tinham sido enviados no tempo de Moisés, apenas 2 trouxeram um relatório positivo. Eu creio que há aqui uma associação de ideias e portanto, estes 2 foram. E a pergunta que eu faço, Milu, e gostaria da tua resposta é: acham que foi por acaso? O texto é muito, digamos, muito concreto e diz logo, portanto, que eles foram para a casa de Raabe. E a minha pergunta é, no meio de tantas casas que certamente havia em Jericó, porquê que foram logo para a casa desta mulher? Milu, queres dar um palpite? É evidente que o Senhor continua a estar à frente da história do seu povo. E o Senhor conduz, ou melhor, o Senhor sempre quis conduzir o seu povo por caminhos melhores do que aqueles que eles haviam percorrido até então. E toda esta morosidade para chegar à terra prometida não foi de forma alguma culpa do Deus daquele povo, mas era culpa do povo que de forma incrédula, que vez após vez duvidava, punha em causa, não confiava nas orientações de Deus, atrasou exatamente o plano que o Senhor tinha para a sua vida. E hoje não é diferente, não é? Nós, infelizmente, somos nós que atrasamos os planos maravilhosos que Deus tem para a nossa vida, porque Ele quer sempre levar-nos a bom porto e ter sempre sucesso na nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, mas infelizmente a nossa resistência, a nossa incredulidade, a nossa teimosia, e há pouco quando tu dizes que o povo simplesmente não acreditou, quando foi fazer exatamente a espiar a terra, o relatório que trouxeram foi de incredulidade, e eu acrescentaria mais ainda, marido, foi de perfeita desobediência à vontade de Deus. E portanto, enquanto 2, que era Caleb e Josué, queriam ser obedientes ao Senhor, estava também essa confiança na obediência, não é? Portanto, em cumprir a vontade de Deus. Infelizmente, a maioria não estava para aí virada, como se costuma dizer. Antes de entrarmos até nesta questão de Raabe, marido, se me permites, sempre que eu ouço ou relembro esta história, portanto, do bosque das acácias, em Números 25, logo no versículo 1, que é onde, portanto, há essa história que já fizeste referência, a palavra que está no original diz que o povo se demorou em Sitim. Qual era o objetivo de Deus para o seu povo? É que eles, chegando ali, às margens, não é? E à fronteira da Terra Prometida, seguissem logo viagem para a Terra Prometida. Só que agora imagina, marido, eles estão a sair do deserto, não é? Estão a sair de uma parte inóspita, desértica, de uma só cor. De vez em quando é que lá encontram um oásis, mas chegam aqui ao Vale das Acácias, não é? Portanto, ao Bosque das Acácias, e aquilo deve ter sido deslumbrante para quem está a sair do deserto, não é? Então é assim, a Terra Prometida ainda era melhor que o Bosque das Acácias, mas o Bosque das Acácias era melhor que o deserto. Certo. Então, eles acabam por, ao chegar no Bosque das Acácias, até se esquecerem que havia uma Terra Prometida a ser conquistada. Porque o conforto já era diferente, já tinham outras coisas que não tinham tido até àquele momento, a vida já parecia muito mais leve, muito mais fresca do que aqueles anos todos que eles andaram ali a percorrer o deserto. E não havia falta de água porque estavam à beira do Jordão. Não havia falta de água, eles já tinham ali bênçãos constantes e diárias que até então não era essa a sua realidade. E o que é que começa a acontecer no coração e na mente daqueles homens e mulheres? Por se demorarem em Sitim, o inimigo acabou por influenciar a sua mente e os seus corações a fazerem aliança com as nações que estavam ali à volta. Porque eles perderam o objetivo, qual era o objetivo? Poder ir para a Terra Prometida. Esse era o verdadeiro objetivo. E o inimigo muitas das vezes nos envolve e nos distrai
com tantas coisas que nós, comparativamente a uma vida passada, até já estamos muito bem, comparativamente àquilo que nós estávamos, mas, queridos, não é esta a terra prometida. Não é aqui o lugar para nos demorarmos. Não é aqui o lugar para nós fazermos alianças que não sejam de acordo com a vontade de Deus. Bem. Nós ainda estamos com os sacos nas mãos a caminhar, ainda não é para parar. Isso ainda é para continuar a caminhar. E então, quando chega este momento, e eu gosto muito também do título da lição de domingo, segunda oportunidade, o Senhor, com a sua misericórdia e na sua graça, volta novamente a um povo para dizer, pronto, a história passada infelizmente foi o que foi, vamos lá ver, uma segunda oportunidade vou-vos dar. Quer dizer, o Senhor dá mais que segundas oportunidades na nossa vida e nós temos consciência disso. Mas aqui está um povo que agora vai ser novamente testado, a confiar, a obedecer, a seguir adiante para o fim e para o plano que Deus sempre quis àquele povo, que era a terra prometida. Até então ainda não tinham lá chegado porque tinha a resistência do seu coração, a sua teimosia e tudo aquilo que infelizmente ainda no nosso coração também existe. Sem dúvida, sem dúvida. E já agora é interessante que na lição de domingo, marido, também faz alusão a este discípulo que era Pedro, não é? Portanto, essa tal segunda oportunidade que também é dada a Pedro, um discípulo que nós nunca pomos em causa que ele não fosse sincero. Ele era muito sincero, era genuíno. Ele tinha o coração perto da boca, não é? Ele tinha uma imagem de si que o Senhor lhe revelou que não era tanto assim como ele pensava que era. Mas era sincero, era sinceramente errado, não era? Portanto, e o Senhor aqui, como a história é conhecida, por 3 vezes Pedro acaba por negar a Jesus, não é? Como o Senhor disse que assim irá acontecer. Mas este choro de Pedro, posteriormente, é diferente de um choro de Judas. O choro de Pedro é de contrição de coração, por perceber que magoou o seu mestre, que pecou contra o Senhor e que precisa de perdão e que o arrependimento está a ser genuíno. Um choro de Judas é, sobretudo, por tristeza pelas consequências, não é arrependimento em relação ao pecado. E, portanto, e vemos como o fim de um e o fim do outro é completamente diferente, não é? Porque um vem por ação do Espírito Santo, o outro vem exatamente por tormento satânico, não é? E exatamente. Possessão demoníaca. E não é? disseste aí algo muito importante agora no fim, vem por... impressão do Espírito. No caso de Judas Iscariotes, portanto, por influência satânica. E eu recordo no texto de João 13:27, diz: e após o bocado, ou seja, quando Jesus lhe fez chegar o bocado de pão molhado, não é? Eu leio o 26 antes. Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado, ou seja, após ele ter tomado o bocado de pão molhado que Jesus lhe deu, entrou nele Satanás. Entrou nele Satanás. Reparem, entrou, isto é muito forte, porque, reparem, será que o plano de entregar Jesus às autoridades eclesiásticas judaicas foi uma sugestão que Satanás conseguiu colocar na mente de Judas? O que é que acham? Eu não tenho a menor dúvida sobre isso. Então, podemos dizer que até este momento Judas Iscariotes tinha sido fortemente influenciado por Satanás, mas Satanás ainda não tinha tido completo domínio da vida dele. E neste momento passou a ter, entrou nele. E eu pergunto, quando é que Satanás pode entrar completamente numa pessoa? Quando o Espírito Santo se retira. Quando o Espírito eu diria, marido, quando a graça de Jesus é rejeitada, porque para momentos antes as mãos do mestre estão dos seus pés. E Ellen White diz que neste momento ele estremeceu. O que é estremecer? Ele estava a perceber perfeitamente que ali estava a ser o último convite. Ou seja, Jesus estava a dar-lhe a oportunidade, a tal graça, não é? Que está disponível para que, arrependendo-nos nós dos nossos pecados, o Senhor nos possa perdoar e justificar. Porque Judas aí resistiu a essa graça, então foi a história, o ponto final, não é? O Espírito Santo acabou por se retirar completamente. Aliás, há um texto, estes textos para mim são muito fortes e quando eu tomei consciência da mensagem deste texto pela primeira vez, eu digo-vos, eu estremeci da cabeça aos pés. Há um texto no livro de Provérbios, no capítulo 29, e no versículo 1 que diz assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz. O que é que isso quer dizer? Que
portanto fica duro, digamos, às convicções que o Espírito Santo quer trazer. Diz assim: será quebrantado de repente sem que haja cura. Ou seja, quando o ser humano, vez após vez, endurece o seu coração aos apelos misericordiosos e graciosos do Espírito Santo, finalmente o Espírito Santo chegou à conclusão: não há mais nada a fazer para essa pessoa, e retira-se. E quando se retira, retira-se de vez. E quando se retira de vez, não há mais cura. Ou seja, não há mais hipótese de salvação. Então, quando o Espírito Santo se retirou de Judas, claro, aí Satanás pôde entrar nele à vontade. Então, quando ele, digamos, vai devolver as moedas que tinha ganho, as 30 moedas de prata, ele aí já é um homem perdido. Quando ele se vai suicidar, enforcando-se numa árvore, ele já era um homem perdido. Ele não se perdeu por se ter suicidado, ele suicidou-se porque já estava perdido. Agora, Pedro, estávamos a falar de Pedro. Pedro, portanto, foi outro caso. Pedro não planeou nada. Pedro não estava a resistir aos apelos do Espírito Santo. Era ingênuo, não se conhecia a si próprio. Olha, é como Laodiceia. Porque o texto de Laodiceia diz que tu dizes que és rico, abastado, e não sabes que és pobre, miserável, cego e nu. Então, portanto, ele era ingênuo quanto à sua verdadeira condição. Isto para dizer o quê? A segunda oportunidade pode ser dada e é dada por Deus não apenas a indivíduos, como Pedro, mas também a grupos, a povos, como foi o povo de Israel, quando chegaram pela segunda vez, portanto, às margens da Terra Prometida. E então, continuando agora na lição de segunda-feira, talvez ler alguns versículos aqui, exatamente desta história de Raabe, que diz, portanto, no capítulo 2, versículo 2, então se deu notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra, e mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faz sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram a mim, porém eu não sabia de onde eram. Não, senhora. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado, esconderam-os entre as canas de linho, que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá aos vales do Jordão, e havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. E antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Daqui a bocadinho já vamos a este momento. Esta questão, marido, e realmente aqui na lição de segunda vai tocar este aspecto de uma mulher, portanto, e nós sabemos pela Escritura que realmente ela tinha uma forma de viver que era vender o seu próprio corpo, não é? E, portanto, era uma das situações difíceis que algum homem ou mulher pode chegar. E aqui, nesta casa, entram estes 2 espias e esta mulher vai usar da mentira, porque quando o rei envia exatamente a dizer para ela dar aqueles homens, possivelmente alguém os viu entrar para ali, possivelmente foram informar o rei, e ela vai, como diz aqui, o ponto central da história de Raabe é a mentira contada para proteger os espias. E nós dizemos assim: então, mas como é que é isto? O Senhor não pode abençoar a mentira, porque nós sabemos quem é que é mentiroso e o pai dela, não é? Como é que o autor, esta semana, realmente nos dá este vislumbre de, se calhar, entendermos qual era a sociedade em que Raabe vivia, e exatamente a forma como ela tinha sido educada, a sua própria cultura, aquilo que hoje em dia também a mentira na nossa sociedade parece ser o prato diário, normal, perfeito e natural de qualquer indivíduo. Como é que nós entendemos esta questão à luz da palavra de Deus? Porque alguns podem se questionar. Muito bem. Antes de responder diretamente à tua questão, deixa-me só vir um bocadinho atrás e dizer o seguinte. Quando aqui o texto, logo no início do capítulo 2, diz, no versículo 1, portanto, foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe e dormiram ali. Eu há bocadinho fiz a pergunta, porquê que estes homens foram ter à casa daquela mulher, ainda por cima uma mulher com a reputação que ela tinha, não é? Reputação e, enfim, costuma dizer, tinha a fama e o proveito, não é? Portanto, ela era uma prostituta, não é? Onde é que ela exercia a prostituição? Será que era na própria casa dela? Não sabemos, mas vou imaginar, por a hipótese de que seria. E a pergunta é, porquê que estes 2 espias israelitas
no meio de tantas casas que havia ali, vão precisamente para aquela. Bom, isto é uma opinião minha, obviamente, não há nada na Bíblia que assim o indique, mas reparem, o que é que terá passado na mente deles? Será que eles se sentiriam ir à vontade para ir para a casa de qualquer pessoa? Será que qualquer pessoa na cidade de Jericó teria acolhido aqueles 2 espias? Dificilmente. Até porque, bom, eu não sei se havia muitas diferenças, digamos, exteriores, não é? Dos cananeus para os israelitas, certamente que havia, não é? Eles lá conseguiam diferenciar. O que é certo é que, e nós já lemos aqui também no relato, portanto, no versículo 2 diz assim: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel. Portanto, eles reconheceram os 2 espias como sendo israelitas, não é? Ora, eu estou convencido que não seria qualquer cananeu de Jericó que acolheria facilmente 2 estrangeiros, ainda por cima israelitas, de quem eles já tinham ouvido falar, como sabemos pelo relato posterior de Raabe, portanto não iriam receber facilmente. Então, o que é que estes 2 homens pensam? E certamente guiados pelo Espírito de Deus. Vamos a uma casa onde entra muita gente, onde entram muitos homens, nós somos mais 2 clientes, entre aspas, ok? E, portanto, eles foram ali, sabendo que ao entrarem na casa de uma mulher que habitualmente já recebia muitos homens, eles assim passavam mais desapercebidos. O que é certo é que, de acordo com o relato, não passaram. Ou seja, os cananeus, que eram espertos, não é? E que deviam ter ali agentes secretos ali à volta, eles aperceberam-se quem eram aqueles homens e quais eram as intenções, e aí não se enganaram, não é? Então, a mulher Raabe, agora para responder à tua pergunta, a mulher Raabe, certamente sabendo que os israelitas não seriam bem tratados caso fossem apanhados, ela, para salvar os espias, recorreu a uma mentira. Mentira essa que deveria ser, digamos, aquilo que habitualmente se usava na sociedade de Jericó e que se usa hoje nas nossas sociedades. E a pergunta que tu colocaste muito bem é: será que Deus vai aceitar a mentira desta mulher? Bom, certamente que Deus não aceita a mentira, mas Deus conhecia o coração desta mulher e sabia com que intenção é que ela mentiu. E a intenção foi clara, foi preservar a vida daqueles homens, porque se aqueles 2 homens, os espias israelitas, tivessem sido apanhados, já não sairiam vivos daquela cidade. Isso é garantido. E a mulher sabia isso muito bem. Então, Deus consegue ver no meio, digamos, da mente daquela mulher pagã e prostituta que há ali uma boa intenção, que há uma centelha de fé no coração dessa mulher, como aliás até diz mesmo aqui, portanto, o autor na lição de segunda, e Deus vai começar por trabalhar, digamos, nessa centelha para alimentar ainda mais a fé dessa mulher. E porquê é que eu falo em fé? Porque o livro de Hebreus e o livro de Tiago falam, portanto, da fé de Raabe que a levou, portanto, a salvar-se não só a ela, mas a toda a sua família. Então, amigos, este modus operandi de Deus ter trabalhado no coração de Raabe é o mesmo com que ele opera hoje. Deus começa a trabalhar connosco lá onde nós nos encontramos, cheios de defeitos, no meio do lamaçal do pecado, estando habitualmente a cometer todo o tipo de pecados, inclusive a mentira, e Deus pega em nós, vê o que há de bom em nós e diz assim: não, aquele ali eu ainda posso fazer qualquer coisa por ele, e pega nessa pessoa e começa a operar a sua graça nessa pessoa, e os resultados podem ser absolutamente inesperados, não é? Como nós vimos aqui no título da lição de segunda. Então foi isto que Deus fez, ou seja, em momento algum na Bíblia nós encontramos que Deus, digamos, aprovou a mentira de Raabe, mas leu a intenção do seu coração e foi isso que ele aprovou. Tu dizias há pouco que realmente os espias podem ter estrategicamente escolhido aquela casa exatamente para passarem mais facilmente despercebidos, mas aí também não é o acaso. O Senhor sabia quem habitava Ora naquela bem, casa. exatamente. E o Senhor percebia que aquela mulher, embora tendo a vida que tinha e estando num povo que era um povo pagão sem dúvida, mas havia exatamente ali uma genuidade e uma sinceridade no coração desta mulher e uma fé e uma intenção da parte dela que almejava conhecer esse Deus de Israel. Então Deus permite ser conhecido, Deus vai ao encontro do ser humano, mais uma vez, é o Senhor que vai ao encontro do ser humano, através destes 2 espias, e tanto que agora vamos ler os outros versículos que há pouquinho não lemos, no versículo 9,
ela diz, bem sei que o Senhor vos deu esta terra. Repara, ela era até mais inteligente que o exército na altura daquela própria pátria. É que ela sabia que Deus já lhe ia dar aquela terra, portanto, ela sabia que Deus tinha poder e que o pavor que infundis caiu sobre nós, que todos os moradores da terra estão desmaiados, versículo 10, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes, versículo 11, ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. E isto faz-me até lembrar aquela expressão que Jesus tem no Novo Testamento, será que em Israel há tamanha fé como esta mulher? Não, nem em Israel havia tamanha fé. E aqui no meio do povo de Deus, será que haveria tamanha fé como esta mulher, que não tem nada a ver com o povo israelita, mas que ao ouvir todas as coisas daquele Deus que já tinha agido com tanto poder entre um povo que era chamado o povo de Israel, que eles conheciam este povo escolhido, então o seu coração fica contrito, fica sensível à voz do Espírito, porque era o Espírito do Senhor já a trabalhar nesta mulher, sem dúvida, a trazer-lhe convicção de que realmente ela estava na presença do Deus, o Deus Criador, o Deus de Israel. E então aqui ela diz, o vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então repara, o Senhor, sabendo quem era esta Raabe já, os espias ainda não sabiam, Deus já sabia, através da passagem dos espias ali pela casa dela, o Senhor vai dar a oportunidade da salvação que passe pela sua casa também. Isso. E isto é algo de maravilhoso, por pior que possa ter sido a nossa vida, as nossas experiências, as nossas dificuldades com experiências de vida em que tínhamos caído muito no pecado, se há uma centelha, como dizias há pouco, de fé, de desejo de mudança, de uma experiência diferente com o Senhor, então o Senhor vai fazer com que, de alguma forma, nós sejamos alcançados pela sua graça. Isto é e ninguém mais é receptivo à graça de Deus do que aquele que verdadeiramente sente a necessidade dela. Eu não sei se conseguiram perceber o alcance das minhas palavras. Eu volto a dizer, ninguém entre os seres humanos mais sente a necessidade da graça divina, que é o meio pelo qual somos salvos, como acabámos de dizer há pouco, do que aquele que sente essa profunda necessidade. E sente essa profunda necessidade porquê? Porque caiu muito baixo. E esta mulher, ela deveria estar farta da vida que levava. Farta. E acham que o Senhor não conhecia o que ia no coração desta mulher? Acham que o Senhor não sabia reconhecer que esta mulher ansiava por uma nova vida, ansiava libertar-se da vida que levava? Não leu o Senhor a intenção no coração de Maria Madalena quando ela foi levada por homens para ser apedrejada, embora fosse prostituta? Não sabia o Senhor que ela tinha o desejo, certamente, no seu coração de querer uma nova vida? E por essa razão o Senhor lhe dá a sua graça. Nem eu tão um pouco te condeno. Uau, isto é fabuloso. E há aqui um dado interessante, Milu, se me permites, que eu quero aqui realçar. Esta mulher, portanto, diz aos 2 espias, não é? Que, no versículo 10, temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito. E o que fizeste aos reis dos amorreus. Eles estavam, ali os cananeus de Jericó estavam completamente a par do que se tinha passado. Eu diria que a comunicação social daquele tempo estava a funcionar muito bem. As notícias. As notícias tinha lá chegado tudo direitinho. Não foi fake news, tudo direitinho. Sabem, eu estou convencido que a atual, eu diria, o atual tsunami de informação que varre o mundo não está a acontecer por acaso. Deus está a preparar, ou a permitir que os meios de comunicação se multipliquem exponencialmente, como está a acontecer, para que não haja cantinho nenhum na terra. Quando eu digo cantinho, região, local, aldeia, o que for. Que não haja cantinho onde a informação não chega. Porque Deus quer que a informação chegue a todos. E quando a informação chegar a todos, pois bem, também o temor cairá sobre a população mundial e aí aqueles que forem sinceros estarão preparados para ouvir as boas novas da salvação.
Eu creio não, tenho a certeza que o modus operandi de Deus de salvar as pessoas não mudou nada, porque Deus não é um Deus que muda, não é? E, portanto, a forma como Ele operou no passado é a forma como Ele atua hoje. Okay? É interessante que na lição de terça-feira eu achei isto muito bonito realmente, quando depois Raabe vai aqui fazer um acordo, não é, com os espias, e o autor aqui diz o acordo de Raabe é muito claro, vida por vida e bondade por bondade. Certo. Portanto, já que eu também vos ajudei, agora vou pedir de vós também graça, não é? Não está a pedir nada de irrazoável. Sem dúvida. E o que é que ela pensou? Não só nela, mas nos seus amados, não é? E ela fez muito bem. Quando vós vierdes tomar esta cidade, por favor, salva a minha casa, claro. salva a minha casa. E aqui os espias vão fazer um acordo, nós sabemos, para pôr exatamente aquela corda escarlata na janela, e isso tem algo de extraordinário também há um ensinamento e uma razão de ser, portanto, dessa corda de cor escarlata. E o que eu acho muito interessante, Milo, permite-me, já que falas do cordão escarlate, é que diz aqui, portanto, no versículo 21, e ela disse, conforme as vossas palavras assim seja, então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela, foi logo. E eles ainda iam demorar a ir e a vir. Pois claro, mas ela, antes que me esqueça, é logo. E isto é muito interessante, faz aquela ligação com aquele que foi o dia em que o povo saiu do Egito, não é? Foi liberto, e era pintado nas ombreiras exatamente da porta em sangue, para que o anjo da morte, que foi a última praga, não é, que surgiu, que passou pelas casas dos israelitas, não entrasse exatamente. E o que é que significava esse mesmo sangue? Era a morte do cordeiro, não é? E sempre, em todos os momentos que se fala de graça, não se pode deixar de falar da morte do Senhor, porque essa é a graça. Portanto, essa é a graça. E a corda em cor escarlate não era nada mais, nada menos do que também a fé daquele que salva e que traz a graça. E que salva literalmente, porque ela foi salva mais toda a sua família, não é? A cor escarlate é a cor vermelha, não é? Isso. Portanto, esta cor vermelha é como se fosse o sangue ali na janela daquela senhora. Portanto, era a marca visível, mas ela jogou logo pelo seguro, logo imediatamente, logo ali. E agora, repara, Marido, mais uma vez nós a sublinhar, aqui está o ensinamento do Novo Testamento, em que aí vemos a morte do Senhor Jesus, o derramar o seu sangue, depois a ressurreição, e aqui no Antigo Testamento, pela fé, já se está o antitipo a tocar no tipo, não é? Ou seja, a vermos aquilo que simbolizavam todas as coisas num passado em que eles tinham os olhos para o futuro e nós agora temos os olhos para o passado, não é? Porque as coisas já aconteceram e já sucederam. Se calhar ler esta citação que vem aqui na lição de terça-feira. Sim, eu estava a pensar nisso mesmo. Força. O povo devia demonstrar a sua fé através da obediência. Assim, todos os que esperam ser salvos pelos méritos do sangue de Cristo, e isto nunca pode haver dúvidas sobre isto, que é apenas e só pelos méritos de Jesus somos salvos, mas todos os que esperam ser salvos pelos méritos do sangue de Cristo devem compenetrar-se de que eles próprios têm algo a fazer para conseguir a salvação. E esse algo a fazer é muito simples comparativamente àquilo que Jesus fez por nós. Reparem, por exemplo, no caso da mulher, ela tinha que cumprir com a parte da sua promessa e ela pôs logo lá o cordão. Custa alguma coisa fazer isso? É evidente que não. Reparem, por muito que nos possa parecer, e eu sublinho, parecer que o nosso contributo é difícil, amigos, a nossa parte no plano da salvação é a mais pequenina. A parte de Deus é enorme, a nossa é pequena, mas existe uma parte que é nossa, só nossa. E o Senhor não providencia nada para cumprir essa parte. E ela continua dizendo aqui, Ellen White, nesta citação, embora apenas Cristo nos possa remir da pena da transgressão, não há, repito, a menor dúvida sobre isso, devemos desviar-nos do caminho do pecado para o da obediência. Isto nós podemos e devemos fazer. O homem deve ser salvo pela fé e não pelas obras, contudo a fé deve mostrar-se pelas obras. Isto é tão óbvio, tão claro, tão cristalino. Portanto, a salvação é obra de Deus, mas nós temos que colaborar. E a nossa colaboração, repito, é ínfima ou quase ínfima comparado com aquilo que Deus fez e continua a fazer por nós. Na lição de quarta-feira o autor vai passar logo para o capítulo 9 de Josué, que é exatamente para tentarmos perceber algumas semelhanças e até algumas diferenças entre a história
esta que De acabamos de Raabe. ver, Raabe, e os Gibeonitas. Certo. Ou seja, um povo que estava ali não muito longe, mas que estes Gibeonitas, cheios de astúcia, porque a astúcia, e aqui como diz o autor, o ser astuto, tanto pode denotar prudência, no sentido positivo, não é? A pessoa é prudente, mas também e sobretudo ser pejorativo no sentido negativo, que implica um engano já premeditado, ou seja, uma coisa mesmo criminal, ou seja, que a pessoa já está a agir com falsidade voluntariamente, não é? Portanto, de forma voluntária. E então o que é que acontece aqui? Qual é o estratagema que eles vão usar? Porque também era um dos povos que já tinha ouvido falar da forma como Deus estava Aliás, qual povo não ouviu falar? Ora bem, ora bem. E eles, com o receio que fosse acontecer a eles, porque realmente era verdade, aquilo que estava a acontecer aos demais que estavam ali à sua volta, eles lembram-se e eu acho isto tão interessante, que eles até vão ao ponto de tanto as suas vestes como o pão seco e ressequido e bolorento, como como é que se chama aquilo que levava a água? Portanto, Os odres. Os odres que levava a água, e eles vão disfarçar aquilo tão bem como se já tivessem vindo há muitos dias pela estrada e que fossem de uma terra muito longínqua. E então o que é que vão fazer? Vão fazer com que Josué faça um voto, uma promessa, de que caso, portanto, eles deem com eles no caminho, nunca iriam destruir o seu povo, não é? E a sua terra, e portanto, tudo isso. Agora, marido, antes de dar a palavra, o que é impressionante neste episódio é que realmente ninguém é perfeito, e este grande líder que é Josué, que estamos a falar dele, e com a herança que ele tinha aprendido no discipulado que esteve ali ao lado de Moisés durante tantos anos, não é? Ele ainda aqui é o servo de Moisés, ainda está a fazer as coisas até chegar um dia a ser considerado o servo de Deus. E este Josué também tem as suas falhas. E onde é que está aqui a grande falha? E é por isso que depois vai vir as determinadas consequências. No capítulo 9 e no versículo 14 diz: então os israelitas tomaram da provisão, ou seja, aceitaram o acordo, não é? E aquilo que eles tinham para lhe oferecer, e não pediram conselho ao Senhor. E isto fez-me pensar uma coisa, marido. Até este momento, na graça de Deus, Josué estava a ver o grande poder de Deus manifesto entre eles, também. E realmente eles estavam, como se costuma dizer esta expressão portuguesa, de vento em popa, não é? Portanto, eles estavam aceleradamente no bom caminho e vendo a graça, o poder, as maravilhas, a intervenção poderosa de Deus no seio do seu povo. E Ellen também nos alerta, que Ellen White diz isso, quando nós estamos na mó de cima, ou seja, quando as grandes bênçãos de Deus nos estão a envolver completamente, é um dos mais perigosos momentos da nossa vida. É que nós podemos ser tentados a esquecer quem é que é o autor de nós estarmos lá em cima. E Josué, neste momento, como todas as coisas estavam a correr, não é? Eu nem digo que fosse por mal, mas ele não teve esta prudência, mesmo num detalhe, de dizer alto. Parece-nos óbvio isto, porque eles foram perfeitamente enganados, porque eles souberam bem enganar. Então aquilo parecia tão simples, tão óbvio, que diz aqui, não pediram um conselho ao Senhor. E isto é um grande ensinamento para a nossa vida. Em todos os momentos, Deus nos dê esta humildade, esta dependência e até esta prudência, esta sabedoria, porque o inimigo, ele é astuto, ele é subtil, e vai fazer-nos crer que aquela coisa possa não ter assim tão grande poder ou ser tão importante assim, e é exatamente nos momentos em que nós podemos ser enganados. E estes gibeonitas não se revelaram apenas ser, digamos, grandes artistas, digamos assim, não é? Porque eles fizeram ali um teatro impecável, não é? Teatro foi tão bem feito que Josué e todos os príncipes caíram, não é? Mas certamente que ao fazerem isso levaram o coração de Josué e dos príncipes a sentir misericórdia, enfim, compaixão por estas pessoas, porque reparem-se, Josué e os príncipes eram homens de Deus, não é? E portanto, qualquer pessoa que é de Deus é inclinada a sentir misericórdia pelo seu próximo, não é? Portanto, aparentemente não havia aqui nada de mal, mas
mesmo naquilo que pode parecer tudo bem, tudo bonito, nós devemos ser prudentes e consultar o Senhor, e Josué não fez. E eles então partiram para um juramento. Isso. E aqui é que é o problema, não é? E depois do juramento estar feito, a verdade veio ao de cima, não é? E afinal de contas não eram pessoas que vinham de uma terra distante, mas eram ali mesmo vizinhos. Claro. E por falar de terra distante, o autor aqui chamou a atenção, eu já tinha lido esta passagem e já tinha até sublinhada, mas nunca tinha feito, digamos, esta correspondência, que o próprio Deus tinha feito uma distinção clara entre os cananeus e as pessoas que viviam fora da terra prometida. E essa distinção está em Deuteronômio 20, versículos 10 a 18, eu vou ler, Milu. Diz assim: quantos a chegares a alguma cidade a combatê-la, apregoar-lhe-ás a paz. Ok? Ou seja, a primeira abordagem não seria a abordagem negativa, era a positiva. Exato. Apregoar-lhe-ás a paz. E será que, se te responder em paz, o que é que isto faz lembrar? Faz lembrar aquilo que vem em Lucas 10, no Novo Testamento, da missão que Deus encarregou os 70. Sim. Quando ele disse: ide, pregai e anunciai a paz. Se vos receberem, muito bem. Se não vos receber, sacudi o pó dos pés e ide para outro sítio. É aqui, o princípio é o mesmo, a dinâmica é a mesma. E será que, versículo 11, estou em Deuteronômio 20, 11, e será que, se te responderem em paz e te abrir, todo o povo que se achar nela te será tributário e te servirá? Ou seja, não vais matar ninguém. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas antes te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo o verão que houver nela passarás ao fio da espada. Salve somente as mulheres e as crianças e os animais, e tudo o que houver na cidade, todo o seu despojo tomarás para ti, e comerás o despojo dos teus inimigos que te deu o Senhor teu Deus. Então, era uma abordagem de paz, não é? E que se respondessem positivamente, ninguém seria morto. Se respondessem negativamente, mesmo assim, só os homens é que seriam mortos. As mulheres e as crianças seriam poupados. Versículo 15. Assim farás a todas as cidades que estiverem muito longe de ti. Portanto, este era o procedimento, este era o regulamento para as cidades que estiverem muito longe de ti, que não forem das cidades destas nações. Quais nações? Dos jebuseus, ferezeus, aqueles povos todos cananeus que habitavam ali, na terra prometida. Porém, das cidades destas nações, destas da terra prometida, que o Senhor teu Deus te dá em herança, nenhuma coisa que tem fogo deixarás com vida. Aí era homens, mulheres, crianças, animais, tudo. Era tudo para exterminar. Versículo 17. Antes destruí-las-ás totalmente aos heteus e aos amorreus e aos cananeus e aos ferezeus e aos heveus e aos jebuseus, como te ordenou o Senhor teu Deus, para que vos não ensine a fazer conforme a todas as suas abominações que fizeram aos seus deuses e pequeis contra o Senhor vosso Deus. Então havia ou não havia uma distinção clara entre o modo de proceder para com os povos que habitavam a terra prometida e os povos mais distantes? Claramente. Ora, quando Josué e os príncipes, ouvindo aquele teatro dos gibeonitas e pensando que eles eram de terras distantes, eles imediatamente pensaram nestas recomendações que Moisés já anteriormente tinha comunicado ao povo da parte de Deus. Então eles pensaram: eles são distantes, então aqui não é para destruir. E a pergunta que me vem à mente é esta: será que os gibeonitas sabiam desta lei que Deus tinha dado, portanto, a Moisés, ao povo, através de Moisés, e que vem aqui relatado em Deuteronômio 20, como acabei de ler? Mesmo que o povo, os gibeonitas, não soubessem, Satanás sabia. E Satanás pode muito bem ter induzido os gibeonitas a fazer algo para se protegerem. Então, isto foi, eu diria, uma ratoeira, uma armadilha que o inimigo aqui preparou para o povo de Deus. Infelizmente, eles caíram nesta ratoeira. Milu, queres dizer alguma coisa? Os gibeonitas acabam por recorrer realmente a este subterfúgio e, como diz aqui o autor no fim da lição de quarta-feira, Josué com certeza deveria ter consultado a vontade do Senhor, e foi aqui realmente uma falha deste líder. E o dever fundamental de um líder teocrático, de qualquer líder cristão, é procurar saber a vontade de Deus. Ao negligenciá-lo, os israelitas viram-se obrigados a violar as condições fundamentais da conquista da terra, ou a quebrar um juramento feito em nome do Senhor, que era igualmente obrigatório. Ou seja, eles viram-se, como é que se diz, entalados, não é? No fundo, porque tinham que respeitar
o juramento que haviam feito. Daí o título desta lição de quarta, Isso. valores em conflito. Exatamente. Quais foram os valores que entraram aqui em conflito, ou em choque? Por um lado, o valor de preservar um juramento tinha sido feito, mas por outro lado, o outro valor de que Deus tinha dito que aqueles povos todos eram para ser destruídos. Exato. E agora, eles vão ser obrigados, por assim dizer, como diz aqui o autor, e muito bem, os israelitas viram-se obrigados a violar as condições fundamentais da conquista da terra. Quais eram as condições fundamentais da conquista da terra? Era eliminar todos aqueles povos, incluindo os gibeonitas. Ok? E eu sei que para alguns esta ideia de dar cabo de todos aqueles povos, de exterminar tudo, parece muito bárbara. Mas não nos esqueçamos que nós temos que analisar tudo num contexto mais alargado. Deus é um Deus de misericórdia, sim. Ele manifestou muita misericórdia para com estes povos, ao permitir que o seu povo permanecesse lá na terra do Egito como escravos durante muito tempo. Ok? Porquê? Porque Deus ainda estava a dar uma oportunidade de graça aos cananeus. Nós lemos isso, por exemplo, em Gênesis no capítulo 15. Em Gênesis capítulo 15, quando o Senhor fez uma revelação ao seu servo Abraão, ele disse, olha, a tua descendência será escrava numa terra. E porquê? O Senhor foi muito claro ao dizer porque é que os israelitas tinham que estar escravizados lá. Ele diz aqui, portanto, em Gênesis no capítulo 15, no versículo... Portanto, versículo 16, diz assim, eu vou ler a partir do versículo 13. Então disse a Abraão, saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra, que não é sua, e servi-los-ão, e afligi-los-ão 400 anos, mas também eu julgarei a gente a qual servirão e depois sairão com grande fazenda ou com grandes riquezas, e tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado, e a quarta geração tornará para cá. Já agora, esta quarta geração corresponde aos 400 anos. Há aqui questões de datas que eu não agora vou entrar, que são... que nos mostram que os 400 anos foi desde Abraão até à libertação do povo do Egito. Aí é que se passaram os 430 anos. O tempo que eles verdadeiramente estiveram no Egito não foi de 430 anos. O comentário bíblico adventista faz aí um estudo muito aprofundado sobre as datas e chega à conclusão que foi apenas metade desse tempo, foram 215 anos. Mas isso, não vou agora entrar em detalhes sobre isso. E depois diz assim, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Ou seja, Deus ainda estava a dar uma oportunidade de graça aos amorreus. Quando o povo de Deus agora estava nas fronteiras da terra prometida, esse tempo de graça tinha chegado ao fim. E aí a justiça retributiva era para agir. E mesmo durante essa caminhada do povo, o Senhor, ao querer que eles passassem até entre as nações, era para dar a oportunidade também de graça e de sensibilizá-los para o Deus Criador, o Deus de Israel. Foi pela resistência que estes povos tiveram, e alguns até resistiram de forma militar, não é? Porque não queriam que eles passassem nas suas fronteiras, e às vezes até nem estavam a passar e eles vinham contra eles, que o Senhor diz que chegou ao limite, não é? A graça que estava disponível para estes povos é o juízo final. Naquela altura foi o juízo para eles que chegou naquele momento. Esse juízo que deveria cair sobre todos aqueles povos é uma amostra, e uma amostra significativa daquilo que acontecerá no tempo do fim a todos os povos do mundo inteiro. Quando os apelos da misericórdia de Deus forem finalmente completamente rejeitados, o Senhor retirará por completo o seu Espírito Santo, a sua graça, e aí acabou. Não há mais possibilidade de salvação, e aí serão condenados, serão extirpados, serão destruídos. Milu, mesmo para terminar, porque estamos mesmo em cima da hora, aqui na lição de quinta, na parte final, também gostei daquilo que o autor aqui disse, diz assim, o que poderia ter acontecido se os gibeonitas tivessem revelado a sua identidade e pedido misericórdia como Raab fez? Exato. É uma boa pergunta. Claro. Sem dúvida. E eu acredito que assim como Raab pediu misericórdia e ela lhe foi concedida essa misericórdia que ela pediu, certamente o mesmo teria acontecido com os gibeonitas, porque afinal de contas Deus não deseja a morte do ímpio, como está claramente escrito em Ezequiel 18:23 e 33:11, tem estes textos sublinhados há muito tempo. Portanto, não sabemos
mas não podemos excluir a possibilidade de que até mesmo uma consulta à vontade de Deus poderia ter resultado numa isenção dos gibeonitas da destruição. Eu aceito esta possibilidade sem qualquer problema. E ele diz ainda, o objetivo último de Deus não é castigar os pecadores, mas vê-los arrependerem-se e conceder-lhes a sua misericórdia. O subterfúgio dos gibeonitas tem de ser entendido como um apelo à misericórdia de Deus, ao seu caráter bondoso e justo. Foi a recusa dos cananeus em se arrependerem e o seu desafio aos propósitos de Deus que levou à decisão para a sua aniquilação. Deus honrou o reconhecimento da sua supremacia pelos gibeonitas, porque eles reconheceram que Deus era Deus, bem como o seu desejo de paz em vez de rebelião e a sua vontade de abandonar a idolatria e de adorar o único Deus verdadeiro. E embora eles se tornassem rachadores de lenha e tiradores de água, mas Deus preservou a existência daquele povo, sem qualquer problema. Como Deus preserva todos aqueles que se arrependem. A graça surpreendente, no fim. É isso mesmo. Fundo. Aliás, achei interessante porque na lição de quinta-feira é uma graça surpreendente e o título da lição desta semana é Surpreendidos pela Graça. Portanto, é exatamente a mesma coisa e aquilo que Deus tem feito e quer fazer por todos nós também é isto, queridos, é surpreender-nos a cada momento e como Ele o tem feito em todos os dias da nossa vida. Vamos terminar com uma oração. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, muito obrigada uma vez mais por esta fonte inesgotável de bênção que é a Tua Palavra, Senhor. Obrigada porque em histórias passadas nós continuamos a ver o Teu amor, a Tua disposição tão genuína, do Teu caráter tão bondoso que é salvar. Perdoa-nos, Senhor, quando resistimos ao Teu Santo Espírito, quando não estamos atentos a essa mão que não está encolhida, mas pelo contrário, Senhor, és um Deus que desde sempre tens demonstrado o teu grande amor pela humanidade e tudo tens feito para que cada um de nós faça a boa escolha. Amém. Ajuda-nos, Pai, a fazer a boa escolha, cada um de nós, que aqui estamos nesta plataforma, que refletimos sobre estas palavras e também abençoar aqueles que amamos, aqueles que fazem parte de nós, a nossa família ou a nossa igreja, os nossos amigos, para que na nossa experiência também eles sejam abençoados pela Tua graça também, Senhor. Amém. Fica connosco, obrigada por este momento, abençoa todos aqueles que nos escutam, ajuda-os, abençoa-os, às suas famílias também, dá saúde, Senhor, a quem está frágil, seja fisicamente, espiritualmente, e que todos juntos, Senhor, nos admoestemos e nos fortaleçamos mutuamente, até àquele breve dia em que Jesus vai voltar. Amém. Fica connosco, Senhor, agradecemos todas as coisas em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada mais uma vez pela vossa presença e marcamos encontro, pela graça de Deus, na próxima semana.